Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o conceito de reatividade e responsividade. Ou seja, é como a gente, na realidade, a gente produz nossa ação decorrente de um estresse, de um desconforto. Basicamente, a reatividade ela está relacionada às impulsividades, aos automatismos, a gente está relacionado à multitarefa e a responsividade está relacionado a gente ter escolhas ou momentos de consciência para a gente escolher da forma mais adequada possível. Então vamos lá? Conceito de reatividade versus responsividade. É muito importante a gente sempre ter em mente o conceito de mindfulness, que a gente trabalha durante todo o curso. Prestar atenção de uma forma particular, intencionalmente no momento presente, sem julgamento e com atitude de abertura, aceitação e curiosidade. Então a gente tem uma forma intencional, um momento presente, a atenção, e a atitude, sem julgar já é uma atitude. E ainda acrescenta abertura, aceitação e curiosidade, uma atitude de investigar e observar a experiência e não de controlar. A ideia do mindfulness é essa. Então, reatividade, vamos supor que você levou uma buzinada no trânsito. Você age de forma reativa ou responsiva? Qual é a diferença? Se você leva uma buzinada no trânsito, como você reage? Você pode gritar com outro motorista ou congelar de medo a ponto do seu carro estancar e você não conseguir sair. Reatividade está relacionado ao modo fazer, como a gente viu, a intenção no passado ou no futuro, porque automaticamente a nossa mente ela transita para pegar experiências do passado e projetar no futuro. Nossa, eu tenho muita raiva de quem buzina, então eu grito. Ou então, nossa, eu tenho medo de quem buzina, porque antes buzinaram em mim e falaram coisas que eu não gostei, eu fiquei muito ansiosa durante todo o dia. E aí eu eu transito entre isso, entre o passado e o futuro, com relação ao que pode acontecer ou o que aconteceu. É uma atitude de apego ou aversão. Apego é a minha ideia de que você está errado. Ou então a aversão no sentido de que eu não quero novamente me envolver nessa situação. E é uma ativação do sistema nervoso simpático. A responsividade, por sua vez, ela é responsividade, por sua vez, ela é do caráter do modo ser. Na mesma situação acima, você pode, ao receber a buzinada, se perguntar: talvez ele esteja com pressa ou atrasado. Ou então, perceber o seu corpo e o carro que está atrás, dando um espaço para que suas reações fisiológicas impulsivas se manifestem e desapareçam. Na realidade, você consegue fazer isso quando você consegue acionar o seu sistema de relaxamento de uma forma mais rápida e sem esforço. Então, na realidade, a responsividade ela tem a ver entre o espaço entre o estímulo e a resposta. Lembre que eu sempre falo do exemplo do cigarro. Quanto mais tempo você utiliza para não colocar o cigarro na boca, significa que a sua fissura ou o seu desejo de fumar ele vai abrandando. E aí é mais fácil você decidir quando está mais calmo, quando a sensação ela está menos forte, do que quando ela está no seu pico máximo. Essa é a ideia de responsividade, é a ideia de você construir, você mesmo ter consciência e construir esse espaço onde você encontre um relaxamento e aí você veja a situação de um panorama mais ampliado. Há atitudes de abertura ao diálogo,
sem interpretação imediata, porque você observa, é um espaço mínimo, você observa o que está acontecendo com você fisiologicamente. E você tem tempo de observar também, muitas vezes, o que está acontecendo com o outro. Deixar que aconteça e observar como se manifesta. Então, às vezes, no caso dessa buzinada, você vê que que o outro motorista ele pede uma desculpa, ele está com uma cara de arrependimento, a fisionomia dele. Você consegue perceber isso quando você está menos agitado. E aí você consegue dar uma resposta mais consciente. Então aí, por isso que a gente tem essa resposta ao estresse. Então, reatividade é uma resposta mais impulsiva, baseada em automatismos e em crenças rígidas. Eu acho que o que você buzinou está errado e eu não quero, e eu vou impor o meu ponto de vista sobre isso. Ou então, não, eu não quero me envolver nisso porque pode ser que eu saia muito machucado na situação. A ideia da reatividade é basicamente essa. Na responsividade, a gente tem escolhas e possibilidades. Então, dentro dessa pergunta nossa, peraí, é uma simples buzinada. Ou ele pode estar apressado, então, será que é interessante, se for logo de manhã, será que é interessante eu logo pela manhã eu já ficar com essa carga de irritação ao começar meu dia? Você avalia isso, você consegue avaliar isso. E aí você escolhe conscientemente. Você pode até reagir no sentido de falar alguma coisa para o motorista. Mas é diferente de você falar de forma inconsciente, impulsiva, de você falar de forma consciente, sabendo o que falar e como você está se sentindo. A ideia basicamente é essa. Reatividade e responsividade na técnica da exploração do corpo. Então, vamos dar esse exemplo aqui, ó. Use como exemplo a coceira no nariz, uma coceirinha que está acontecendo aqui no nariz. Como é que a gente enxerga, né, esses conceitos dentro de uma simples técnica de escaneamento corporal? Vamos supor que você está com uma coceirinha aqui no nariz. Qual a forma reativa da gente? É coçar. Eu estou com a coceirinha aqui, estou aqui sentado, respirando e automaticamente eu coço. Isso é uma forma reativa da gente ver. Não quero ter aquela coceirinha, eu quero evitar. Eu não me sinto bem tendo a coceira. Mas aí eu estou dentro da técnica e eu quero trabalhar e tentar entender um pouco essa atitude de abertura ao que está acontecendo. No caso, abertura ao desconforto. Abertura ao desconforto do meu nariz está coçando. Então, numa forma responsiva, chegou o desconforto, detecto que ele está, e aí respiro com ele. O que é respirar com ele? É você tendo consciência que você, em segundo plano, está a sua respiração e que você tem como na sua atenção aquele desconforto, no caso a coceirinha. Você fica um pouco e aí você vai começar a perceber que a coceirinha ela vai transitar de um ponto para outro. Ela pode ficar nessa região mais forte. Ela pode aumentar ou diminuir a intensidade. E aí, no final das contas, ou a coceira desaparece, ou então você coça. Mas existe uma diferença entre você coçar de forma impulsiva e automática e coçar de uma forma consciente. Não, eu cocei porque eu já fiz, já percebi e já dei espaço para a coisa acontecer, mas precisou da minha interferência de uma forma habitual. Ou seja, eu precisei coçar. Então eu coço de forma consciente, responsividade, e de uma forma inconsciente, impulsiva e automática, na reatividade. Então, na reatividade,
também você pensa sobre a sensação. Então, a reatividade, por isso, está ligada ao conceito de estresse secundário. Eu penso sobre, nossa, essa coceirinha, ela vai aumentar, vai diminuir, eu acho que eu não vou aguentar muito tempo, porque houve outras coceiras, toda vez que tem uma coceira, eu coço, e se eu não coço, eu já fico muito irritado, blá, 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 blá. O meu diálogo interno, ele é ativado de sobremaneira, e que na realidade, com essa ativação, com esse pensamento acelerado, eu começo a ter emoções negativas. E aí isso vira um grande sofrimento. Na responsividade, eu vivencio a sensação. Se eu vivencio a sensação, o componente, o componente mental, de pensamentos e emocional, ele é diminuído. E fica basicamente o componente sensorial. E aí, quando a gente lida então com apenas o componente sensorial, é mais fácil da gente perceber melhor o desconforto, a situação e como é que ela vai se transformando, como é que ela vai se desdobrando. A ideia de reatividade e responsividade é basicamente essa. Tá? Então, como é que a gente pratica isso? A gente pratica isso tentando no nosso dia a dia, a medida possível, existem as planilhas, mas tentando as planilhas que registram em outro vídeo, você pode acessar e ver como é que essas planilhas funcionam. Mas percebendo no seu dia a dia, alguém te trancou no trânsito, como é que você se comportou, os seus comportamentos diante das situações. Isso tanto agradável quanto desagradável. No caso aqui, de reatividade e responsividade, a gente está muito ligado ao estresse, né? Então, as situações desagradáveis. Como é que você lida com o chefe, se ele te causou algum pequeno transtorno, alguma cobrança que você... E principalmente como você lida com você mesmo diante de um obstáculo, diante de um desafio. Será que é uma autoestima baixa? Será que você tende à procrastinação? Será que você tende a uma autocobrança excessiva? Reconhecer esses pontos é muito importante para que, uma vez que a gente reconheça essa confusão de emoções e de pensamentos, a gente consegue enxergar o problema essencial que a gente deve trabalhar nele, que é exatamente o estresse primário.